Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live JR de hoje, que vai falar de um assunto muito importante e também muito atual, o retorno às aulas das crianças e adolescentes brasileiros. Muitas escolas voltaram essa semana, já as escolas públicas de vários estados voltam na semana que vem. E para ajudar a esclarecer as dúvidas dos pais, das pessoas, eu conto com a ajuda de Isabela Balalai, a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá, Isabela. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Um assunto tão importante. Muito obrigada. Eu também recorremos a Ronaldo Casagrande, educador, vice-presidente do Instituto Casagrande. Olá, Ronaldo. Olá, Cleisla. Olá, Isabela. Olá, Silvestre. É um prazer estar com vocês nessa tarde. Uma boa tarde a todos aí que estão em casa também. Bom, e para nos acompanhar nessa live, eu tenho a honra de ter aqui o meu colega e amigo, repórter especial do Jornal da Record, Silvestre Serrano. Boa tarde, Cleisa. Boa tarde também aos nossos convidados. Um papo muito importante nesse momento. Eu gostaria de começar com vocês, para a gente fazer um cenário dessa nossa situação. As vacinas começaram a ser aplicadas recentemente e já é motivo de polêmica, né, Isabela? Entre a Coronavac, vacina convencional, os 28 dias. Eu queria falar com você sobre esse cenário atual que a gente enfrenta. É normal esse tipo de dúvida, em especial falando de crianças? Cleisla, não é normal, né? O Brasil já viveu tanta inclusão de vacinas novíssimas. Já fomos o primeiro país, por exemplo, vacina rotavírus, o primeiro país que licenciou essa vacina fomos nós, né? Que está sendo usada hoje, já desde 2006 na rede pública. Então, não é normal. A gente vive um momento bastante complicado, né? De grupos proativos contra a vacinação. E isso está gerando muita dúvida para a população, que é uma lástima. Ronaldo, como é que as escolas estão acompanhando? Eu não sei se dá para a gente falar numa polêmica, né? Mas muitas dúvidas e muitas discussões. Aquilo que você comentou há pouco, na verdade, a grande parte das escolas está retornando, ainda bem, né, às aulas presenciais. Então, nós temos a grande maioria das escolas estaduais, a grande maioria está retornando agora, como falou, nessa semana, na próxima semana. Os municípios ainda nós não temos um levantamento total. As escolas particulares já voltaram no ano passado e nós não podemos mais ficar reféns, na verdade, dessa pandemia sem o retorno às aulas presenciais. O prejuízo que o Brasil vai colher, na verdade, né, nos próximos anos será muito grande. Então, nós vamos pagar um preço alto por esse longo período que nós ficamos com as escolas fechadas. Vamos lembrar que o Brasil, assim como muitos países da América Latina, foi um dos países que mais ficaram com as escolas fechadas. Nós não podemos mais permanecer dessa forma, precisamos urgentemente retornar às aulas presenciais. Se você me permitir, Cleisa, uma frase do Unicef recente agora, o Unicef afirma que interromper as aulas nesse cenário de Ômicron seria desastroso. Então, é importante levar em consideração os riscos para a doença, os riscos psicossociais, cognitivos, de aprendizado e, claro, para aquelas crianças mais carentes, a questão até alimentar. Então, eu acho que eu vou plagiar o Ronaldo, continuarmos reféns ou voltarmos a ser reféns da pandemia em relação ao retorno das escolas, isso não é mais possível. E a gente já sabe, escola privada aqui no Rio de Janeiro, as escolas iniciaram as aulas em outubro de 2020. E eu tive a oportunidade de acompanhar isso. E a gente está falando de volta às aulas, mas é preciso lembrar que muitas escolas ainda se mantiveram abertas, porque são as creches, né? A educação infantil. Então, a gente já sabe o que é a Ômicron no ambiente escolar e até no ambiente mais desafiador, né? Porque criança menor de 3 anos não usa máscara.
Isabela, antes de chamar o Silvestre, eu queria lembrar as pessoas que nos acompanham que essa live está disponível em todas as plataformas da Record TV, do Jornal da Record e também pelo portal R7. Você pode enviar, então, a sua pergunta. A partir das 6h10 da tarde, o conteúdo também está disponível na Record News. Silvestre. Obrigado, Cleisa. Isabela, nesse primeiro momento, a gente tem uma diferença de crianças vacinadas. Nem todas estão sendo vacinadas, então, dentro de uma mesma sala, poderemos ter 40%, 50%, 60% de alunos vacinados e o restante não. Qual é a avaliação que você faz dessa situação? Porque isso também, de uma certa maneira, pode causar problemas para as pessoas que não estão se vacinando ou para aqueles que se vacinaram ou têm medo de uma contaminação ou de uma recontaminação. Então, eu acho que conhecida por ser muito a favor da vacinação de crianças a partir de 5 anos, que foi a recente conquista no Brasil. Como a gente falou, muitas dúvidas, principalmente em relação à importância e à segurança dessa vacinação. Então, a gente, desde o início da pandemia, afirma que as crianças são aquele grupo de menor risco de hospitalizar ou ir ao óbito, né, morrer da Covid-19. Isso fez com que esse grupo fosse o último a ser considerado, até mesmo nos estudos clínicos para licenciamento de uma vacina. No entanto, agora que a gente tem a grande maioria dos nossos adultos vacinados, um resultado fantástico na redução de hospitalizações e óbitos, né? Com esse pico que estamos vivendo aí em relação ao Ômicron, né? Esse aumento muito grande de casos, quando a gente olha proporcionalmente, o número de hospitalizações e óbitos não acompanha. Então, a criança agora que tem uma vacina para ela, né? Tanto a criança quanto o adolescente, vacinas para eles seguras, não há mais por que retardar essa vacinação. Apesar de mais raro ver uma criança morrer do que um idoso morrer da Covid-19, a gente não quer que ninguém morra, né? Então, sim, a vacinação é importante, mas quando a gente fala de retorno da escola, é preciso entender que a vacinação de criança acabou de começar e que a escola se mostrou, aqui no Brasil e internacionalmente, o ambiente mais seguro para essas crianças e adolescentes. Quando a gente tem um caso na escola, baseado nessas publicações e nessas experiências todas, esse caso, a fonte desse contágio, ele, na grande maioria das vezes, ele é domiciliar. Então, a escola implica em protocolos, uso de máscara, distanciamento, higienização, enfim. O que em casa e nos ambientes sociais, isso não acontece. E a criança, ela está acompanhando nós adultos vacinados na flexibilização. E a gente flexibiliza porque estamos vacinados, né? Então, na escola, a gente consegue continuar protegendo as crianças. É importante que as famílias também entendam que é importante protegê-las em casa. Eu gostaria de... Silvestre. Desculpa. Ronaldo, eu gostaria que você falasse sobre 2 pontos, a questão dos protocolos e a resistência por parte daqueles que não querem, ou nesse primeiro momento não querem vacinar as crianças. O quanto isso pode causar algum tipo de transtorno nas escolas? Na verdade, assim, o que a Isabela falou, eu acho que é fundamental, na verdade, né, que as escolas também comunguem dessa ideia e trabalhem junto com os pais, né? É preciso, na verdade, desmistificar um pouco essa situação, como a Isabela falou, vai ter vacina, não vai ter vacina. O Brasil, na verdade, ele dá um show há muitos anos na questão de vacinação, né? E por que agora nós estamos tanto reticentes nessa questão? O problema, na verdade, nós sabemos, é que houve uma politização da vacina no Brasil, infelizmente, né? Então, existe hoje uma bipolaridade, 2 polos, na verdade, a todo momento brigando se deve dar vacina, se não deve dar vacina.
E isso, infelizmente, gera impacto em todas as áreas e gera impacto também na questão da educação. E o retorno das aulas, se deve ou não deve voltar, também, infelizmente, está politizado hoje no Brasil, né? Porque está muito relacionado à pandemia. E esse estrago, eu gosto de comparar, na verdade, a pandemia como um tsunami. Nós estamos ainda, agora que a água está baixando, nós estamos começando a perceber os estragos que isso vem provocando em todos os setores. Mas na educação, nós falamos muito sobre a questão da aprendizagem. São Paulo fez um estudo que mostrou que as escolas, os alunos aprenderam apenas 28% do que deveriam ter aprendido nesse período. Particularmente, eu acho que esse número é menor, que países desenvolvidos que têm muito mais condições, tem pesquisas que mostram que a aprendizagem é menor do que isso. Mas esse não é o único problema, Silvestre. Nós temos um problema sério que agora está começando a aparecer, que é a evasão. Os alunos, a Unicef fez uma pesquisa agora que 10% dos alunos não querem voltar para a escola mais. Se acostumaram, enfim, não tem mais motivação para voltar para a escola. Então esse é um problema sério que nós temos. Vamos pegar o próprio Enem. Em 2020, 6 milhões de alunos se inscreveram para o Enem, que já era na pandemia. Em 2021 foram 4 milhões, ou seja, 33% a menos. Isso já é um sinal, na verdade, de que esse aluno está abandonando a escola. E, infelizmente, as escolas públicas não têm totalmente um mecanismo hoje para identificar essa evasão. Porque muitas vezes o aluno desapareceu, né? Sumiu. E agora que começam a retornar às aulas presenciais é que começa. Cadê o João? Cadê a Maria? Ah, não vem mais. Agora que nós vamos contabilizar efetivamente essa perda de alunos pela evasão. Esse é um problema muito sério que nós vamos ter também. Outro problema é a questão psicológica desses alunos, né? Que é outro fator que as escolas estão enfrentando agora no retorno. Então nós temos um problema sério de aprendizagem, nós temos um problema sério de evasão e abandono escolar e um problema sério dessa questão socioemocional dessas crianças que conviveram nas casas com os pais estressados pela questão da crise econômica, de perdas de vidas. Então, na verdade, não é simplesmente fechar a porta da escola, abrir e vamos continuar a partir daqui. Os professores estão encontrando novos alunos na escola agora. É uma nova realidade. E cada dia que nós ficarmos parados, o prejuízo será maior. Acho que nós ficamos muito tempo parados e por isso que eu faço um apelo a você, pai, você, mãe que está nos ouvindo hoje, pressione também as suas escolas se eventualmente não querem retornar. Nós precisamos ter um movimento muito forte de toda a sociedade brasileira para um retorno urgente às aulas. Eu gostei muito ontem, Silvestre, do movimento que teve de pais e alunos quando a Escola de Aplicação na Universidade Estadual do Rio de Janeiro decidiu prorrogar o início das aulas de novo e os pais foram para frente da escola exigindo que a escola começasse com as aulas presenciais agora. Eu acho que isso é uma lição que deve servir para todo o Brasil, para que efetivamente comecemos 2022 com as portas abertas de nossas escolas. Ronaldo, e ontem a gente teve mais uma cidade, né, que acabou não suspendendo, mas adiando as aulas, que foi Belo Horizonte. Você acredita que esse tipo de movimento ele deve acontecer em outros estados também? Infelizmente, sim. Eu acho que mais em municípios, escolas municipais do que estaduais. E isso é que preocupa. Porque ainda quando você vai protelar uma semana, não é o ideal, mas tudo bem. O meu medo, na verdade, é que isso se estenda para 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, e nós comecemos 2022 já tortos. Porque se nós estivéssemos fazendo essa conversa em novembro, é uma situação, mas é início do ano, né? Então, queira ou não, para o aluno, para o pai, para o professor, é um marco, é início de ano letivo. Se nós não começarmos nesse momento, nós podemos voltar a ter um ano nas escolas totalmente esdrúxulo de novo, como tivemos em 2020 e 2021. E é o que eu estava falando com a Isabela agora há pouco, que nós não podemos imaginar que daqui a 1 mês a pandemia terminou. Nós podemos continuar com esse cenário o ano todo, né? Então nós temos que realmente enfrentar essa situação. E complementando, como o Ronaldo disse, a gente não tem uma data, então vamos adiar por um determinado tempo.
E em relação à pergunta anterior do Silvestre, a gente está começando a vacinação de criança. A boa notícia para os pais que estão nos ouvindo, para os educadores que possam estar nos ouvindo, é que uma recente pesquisa da Fiocruz mostrou que 90% das famílias querem sim vacinar os seus filhos contra a Covid-19, né, na faixa etária nova de 5 a 11 anos. Para adolescentes, temos uma cobertura na maioria dos municípios bastante alta, beirando aí os 90% ou até mais que 90% deles vacinados. A gente precisa chamar a atenção das famílias para a importância da segunda dose. E esse movimento, né, como o Ronaldo disse, quer dizer, a vacinação está politizada desde o seu princípio, né, em relação à vacinação da Covid. Agora, o retorno às aulas também, não é de agora, também tem sido bastante politizado. E são duas políticas que não combinam, porque se a gente entender que a escola é de risco para a criança, como não defender a vacinação da criança, né? Não faz sentido. E, por outro lado, se depender da vacinação da criança para iniciar as aulas, a gente já se colocou aqui contra isso, é preciso entender que essa criança, a gente precisa de um tempo para atingir uma cobertura de primeira dose, que acabou de começar. A gente tem ainda a segunda dose para daqui a 8 semanas, então, em tempo grande. E o que a gente precisa fazer é proteger essas crianças na escola, ou fora da escola também, enquanto ela completa a sua vacinação. Mas, assim, educador, não espere que você vai encontrar a maioria das famílias contra a vacina. O posicionamento anti-vacina, ele faz mais barulho. Mas, vejam, existem robôs sendo utilizados para disseminar essas informações. E isso gera que, assim, eu e o Ronaldo, a gente não tem essa capacidade, né, robótica de fazer a nossa opinião chegar em vocês, diferente de quem está trabalhando contra a vacinação de crianças. Isabela, você falou a respeito desse prazo entre a primeira e a segunda dose. Muito se fala agora de mexer nesses prazos, redução. Como é que você avalia essas discussões em torno desse prazo ou desse tempo? Então, como que agora a gente tem duas vacinas, né? Uma com intervalo de 28 dias entre as duas doses, que é a Coronavac, uma vacina de plataforma, né, conhecida, semelhante à da gripe e tantas outras que a criança recebe, que são as vacinas inativadas. Então, conhecemos bastante o perfil de segurança na prática, né? Vai além dos estudos clínicos para a Coronavac em crianças. A outra vacina, a vacina da Pfizer, todo mundo sabe que a plataforma é antiga, apesar de insistirem que é uma plataforma nova, mas é a primeira vez que a gente usa essa plataforma. O que é diferente, a gente conhece a plataforma, ninguém pegou uma coisa desconhecida e lançou em um ano. A vacina da Pfizer é uma excelente vacina também para criança, é uma vacina que, sim, pode levar, aí muito raramente, para ter ideia, nos Estados Unidos, após a vacinação de mais de 9 milhões de crianças, foram 8 casos de miocardite, que é o grande temor, né? O temor da miocardite, eu entendo, mas a miocardite é muito mais comum entre crianças e adolescentes com Covid do que vacinados. Então, assim, a Pfizer tem um intervalo de 8 semanas, porque, apesar de na bula o mínimo ser 21 dias, a gente sabe que com 8 semanas essa eficácia pode ser melhor, e a gente sabe que em relação à segurança, principalmente, né, dos raríssimos casos de miocardite, com esse intervalo maior, diminui mais ainda o risco de miocardite como um evento adverso grave raro. Ronaldo, a gente está recebendo pela plataforma algumas perguntas, algumas mães, alguns pais que estão em dúvida com relação à volta às aulas nas escolas públicas. Eu acho que você pode nos ajudar, pelo menos em São Paulo.
como as mães ouviram dizer, aqui nós temos uma pergunta da Cíntia Souza pelo Facebook, ela diz, tem lugares que adiaram as volta às aulas. Como fica outros lugares? Quando começam as aulas? Pelo menos por aqui, o que você tem a dizer para essa mãe que está preocupada, Ronaldo? Pois é, na verdade, nós acompanhamos todo dia essas notícias, né? Principalmente esse momento que está volta, não volta. Então, assim, tudo que nós falamos hoje, amanhã pode mudar, infelizmente. Porque a todo momento está assim, um estado que ia começar, decidiu adiar, né? Como você falou agora, se não me engano, em Minas Gerais. São Paulo, até onde nós temos todas as informações, está para começar... começando agora as aulas aí sem adiamento, tanto na rede estadual quanto na rede municipal, né? Então, só respondendo a pergunta então da internauta aí, é que a grande maioria das escolas, sim, está retornando nesse momento, ainda bem, né? O que me preocupa, na verdade, é esse movimento que você começa a sentir de uma escola ou uma rede já jogando, estou protelando para daqui 10 dias, para daqui 15 dias. Então, a fotografia do momento, ela não é uma fotografia ruim, no sentido de retorno às aulas. Como eu falei, grande parte está retornando. O que me preocupa é essa tendência que você começa a observar. Porque, obviamente, os casos estão altos no Brasil, mas quando nós vamos ver o número efetivamente de internações, ou mesmo óbitos, e quando se fala de criança, muito menos, graças a Deus os números estão estáveis nesse sentido, né? Então é muito importante, por isso que eu falei dos pais nesse sentido ajudarem muito, porque precisa um movimento. Nós nos acostumamos a uma nova realidade. 2 anos é muita coisa. Se para nós 2 anos é muita coisa, imagina uma criança de 8 anos, 9 anos, né? Muitas vezes ele nem lembra do que era a realidade anterior, antes da Covid, o que era aquela escola que ele estudava antes da Covid. Então é muito difícil, na verdade, de nós protelarmos mais nesse sentido. Por isso que eu volto a repetir, é muito importante que os pais se envolvam nesse movimento de retorno às aulas e não deixar simplesmente que essa decisão se dê pela Secretaria Municipal, pela escola, enfim. Os pais precisam estar juntos. Por sinal, um dos efeitos, eu sempre gosto de olhar sobre o lado positivo das coisas, e um dos aspectos que eu vejo, Cleisla, é que um dos saldos positivos que vamos colher dessa pandemia é essa proximidade dos pais com a escola, né? Então, antes da pandemia, infelizmente, nós tínhamos muitos pais que colocavam o filho da escola e não sabiam nem o que estava acontecendo, né? Com a pandemia, que essas crianças ficaram em casa e as escolas tiveram que utilizar o pai ou a mãe como uma espécie de uma ponte para conversar com esse aluno, o pai começou a entender melhor até o nível de desenvolvimento dos alunos, a fragilidade da escola, porque a escola para muitos pais era uma caixa preta, ele não sabia o que acontecia ali dentro. E quando veio a pandemia, que as escolas começaram a conversar com esses alunos, nas casas dos alunos, de certa forma ela abriu a porta para os pais. E os pais conseguiram enxergar o que tem de bom e o que tem de ruim na escola do filho, né? Então esse é um aspecto positivo que eu vejo da pandemia para a educação, é essa proximidade. Mas essa proximidade deve se dar também neste momento de retorno às aulas, dos pais participarem, exigirem esse retorno para que os danos não sejam ainda maiores do que já foram até o momento. E lembrando, a gente está falando dos alunos, das famílias, claro, são nosso grande público nesse momento de decisão, mas a gente precisa incluir aqui a segurança hoje para os professores e todos os adultos dessa comunidade escolar. O motivo que fez fechar a escola lá atrás, no início da pandemia, foi o fato de que entendíamos, e hoje sabemos que não, que a criança transmitia mais o SARS-CoV-2, né? O vírus da Covid-19. Hoje a gente sabe que a criança transmite tanto quanto o adulto. A criança normalmente acaba até transmitindo menos, ela tem uma carga viral, ela tem menos vírus quando ela é infectada, por isso ela geralmente faz um quadro mais leve. E a boa notícia é que todos os professores podem já estar com a terceira dose,
que é muito importante para se proteger da variante Ômicron. Então, fica aqui a minha chamada para os educadores, professores, que coloquem suas vacinas, sua vacinação contra a Covid em dia, porque isso protege vocês e protege as crianças que vocês atendem, né? Diminuindo o risco do adulto transmitir também para a criança. Ô, Ronaldo, só pegando o gancho na sua última resposta, é um momento importante de recuperação, não só da educação, mas emocional das crianças. Quer dizer, essa onda não pode parar, né? Na verdade, Silvestre, é um desafio que as escolas têm, em especial os professores nesse momento, que é gigantesco, né? Você está falando do problema emocional, e é lógico, e os professores que vão ter que, infelizmente, fazer esse trabalho, mesmo muitas vezes sem ter essa preparação devida. Porque o ideal é que nós tivéssemos em todas as escolas uma equipe de psicólogos, psicopedagogos para dar conta, né, de todo esse momento que nós estamos vivendo, e infelizmente nós sabemos que muitas escolas não têm uma equipe preparada. E como eu falei, infelizmente vai sobrar esse trabalho para o professor fazer esse momento, né, de acolhida. Então, você que é professor, que está nos ouvindo agora, mais do que a questão da aprendizagem, o resgate da aprendizagem, nesse momento é um resgate emocional. Até porque nós sabemos que uma criança com nível de estresse elevado, ele não vai conseguir ter aprendizagem, né? Então esse é o primeiro aspecto que as escolas vão ter que ter um cuidado, que é essa acolhida, né? Aí mesmo antes de começar o processo da recuperação da aprendizagem, as escolas precisam fazer um amplo diagnóstico para saber o tamanho desse estrago, que nem eu falei do tsunami, o que isso efetivamente provocou. E cada realidade é realidade, né? Tem aluno que às vezes tinha internet, conseguiu, com os próprios pais, conseguiu acompanhar um pouco melhor, outros não acompanharam nada. Então esse é um problema. Se numa sala de aula antes nós já tínhamos desníveis entre os alunos, esse desnível agora ele tende a ser muito maior, o que é um grande desafio também para o professor, né? Mas tem um outro aspecto, Silvestre, que eu acho que é um desafio quase maior que todos, é o que nós chamamos de busca ativa. A escola vai ter que buscar esse aluno, ela vai ter que ir lá muitas vezes na casa do aluno, na casa do pai, chamar esse aluno, porque esse aluno muitas vezes não quer voltar. Ele perdeu, ele rompeu. E esses 2 anos, basicamente 2 anos, 1 ano e meio, depende de escola por escola, de rede para rede, ele quebrou um vínculo. E o fato do isolamento muito sério foi esse. Porque enquanto uma escola particular, ou grande parte delas, conseguiu fazer o que nós estamos fazendo hoje aqui, conversando, por mais que não tenha uma presencialidade, você tem um certo vínculo. Agora você pega as escolas públicas, que muito poucas delas conseguiram fazer isso que nós fizemos. E aí quebrou esse vínculo da criança com a escola, quebrou esse vínculo da criança com os amigos, muitas vezes, se ele não reside perto da escola, ou quebrou esse vínculo com o professor. Então, ele não quer mais voltar, né? Fora toda essa questão que se você pega um jovem, principalmente, ele precisa muitas vezes trabalhar, achar alguma coisa para ajudar a família, porque nós temos uma crise econômica que está batendo forte, né? Na casa de todos os brasileiros. Então, esse jovem, muitas vezes, principalmente esse que está no ensino médio, muitas vezes ele teve que trabalhar. E vamos lembrar que a nossa escola, ela já vinha, mesmo antes da pandemia, numa séria crise, por ela não estar conectada mais a esse jovem. Hoje, esse jovem que está o tempo todo no smartphone, a vida dele hoje é muito integrada, é muito participativa. O aluno é muito ativo na sociedade, né? Porque ele está participando hoje ativamente, seja onde ele está, ele tem uma participação ativa. E a escola, infelizmente, ele tem uma atitude muito passiva. E isso, ao longo das últimas décadas, foi afastando o aluno da escola, né? E agora veio a pandemia que rompeu esse elo. Então, o desafio, na verdade, que as escolas têm, que as secretarias estaduais, secretarias municipais, dirigentes escolares e professores têm nesse momento é uma tarefa árdua e gigantesca, mas necessária para que nós podemos, de certa forma, começar a voltar a uma certa normalidade.
Ronaldo, o Jornal da Record fez várias matérias sobre esse trabalho de busca ativa, um trabalho muito bonito dos professores, entrando em bairros, comunidades, tentando acessar esses jovens para devolvê-los à escola. Eu queria ver com a Isabela se ela tem uma ideia, pelo panorama que temos hoje, do calendário vacinal dessas crianças e quando deve chegar a vez dos menores de 5, Isabela. Como é que você está vendo esse cenário, esse avançar da vacina? Então, a gente tem duas possibilidades. Uma delas, em relação à vacina Coronavac, no Chile, ela já é utilizada a partir de 3 anos, para crianças a partir de 3 anos de idade. O motivo da Anvisa não ter licenciado para menores de 6 anos é porque, além de todos os dados de estudo clínico apresentados, o Brasil também olhou as publicações de efetividade do Chile, né, que já está avançado na vacinação de crianças. Então, com isso, a gente tem um número muito maior de crianças e fica assim mais robusto dizer que a vacina é sim efetiva e é sim segura. Então, não é só baseado em números dos estudos clínicos. E aí, para essa população com menos de 6 anos, né, de 3 a 5 anos, o Chile ainda tinha poucos dados. E a Anvisa está aguardando ter mais dados, né? O Chile precisa vacinar mais crianças e acompanhar esses dados, publicar. E essa é uma esperança para que a gente tenha um ok da Anvisa para usar para essas crianças. Em relação à Pfizer, a Pfizer está bastante avançada aí no estudo clínico para a vacina, a mesma vacina, né, com talvez uma formulação diferente para os menores, inclusive os menores de 1 ano, mas para esses menores de 5 anos. Não posso, na Covid a gente aprendeu a não prometer nada com datas, né, porque é um dia depois do outro e a gente precisa acompanhar, mas eu entendo que ainda nesse semestre a gente tenha, talvez até no primeiro trimestre do ano, a gente tenha alguma novidade em relação a isso. Agora, uma pergunta que chegou para a gente interessante aqui, da Tico Oliveira, através do YouTube. Os dois podem responder. Vai ser obrigado a vacina para que as crianças possam estudar? Uma mãe pergunta. Desculpa, Isabela, pode falar. Eu vejo esse tema como um tema desnecessário no nosso país, um país em que 90% da população tem a intenção de se vacinar e já se vacinou, mesmo em relação às famílias e a vacinação da criança, apesar de toda essa discordância não, né? Apesar de todo esse movimento contra a vacinação, eu acho que não vai ser a primeira vez na história das vacinas, vamos lembrar aí da revolta das vacinas, quando a população do Rio foi para as ruas, até mesmo armada, né? A gente está falando de muito tempo, pessoas foram presas, enfim. E o que aconteceu ali, na revolta das vacinas, é o que a história mostra, era um momento político complicado, muita politização, e foi quando se obrigou a vacinação contra a varíola. E aí foi o gatilho aí para essa revolta, foi a obrigação. Então, eu vejo que muitas vezes pessoas que são a favor da vacinação entendem que a obrigatoriedade é retirar a liberdade e acaba aumentando, né, o quórum aí para a questão da obrigatoriedade. Vacinação é obrigatória no Brasil desde que eu me entendo por gente. Não tem novidade nenhuma. O Ministério da Saúde, a gente não consegue entender por quê, fez questão de dizer que essa vacina não é obrigatória. O que dá um tom de que, nossa, deve ser uma coisa perigosa, né? Porque para todos é obrigatória e para as crianças não. E, assim, eu acho que as pessoas têm que parar para pensar. O Ministério da Saúde jamais compraria uma vacina, jamais colocaria essa vacina à disposição da população se entendesse que isso seja realmente uma estratégia de risco a ponto da gente dizer que não é obrigatório. O importante é o que o Ronaldo estava falando, a postura educativa. O importante é a gente estar preparado, é por isso que a gente está aqui hoje, eu e o Ronaldo, certamente o Ronaldo também,
levar para essas pessoas, para a nossa população, o que temos de concreto baseado em evidências científicas, baseada não só em estudo clínico, que muitos mas é pouca gente, não, baseada numa larga aplicação já dessas vacinas em crianças em outros países que não o nosso. Só que deixa eu só complementar, claro. Objetivamente em relação à pergunta. Hoje, qual que é o cenário, assim, o que você percebe? Está bastante dividido, né? Tem redes que vão cobrar esse comprovante de vacinação de crianças. Acredito aí que grande parte ao longo do tempo não venha cobrar isso, mas hoje ainda você percebe que tem muitas redes que cobram essa vacinação. E eu queria só pegar um gancho na tua fala, Cleisa, que é bem interessante, como você mesmo comentou, vocês fizeram muito trabalhos muitas matérias referentes a essa questão da busca ativa. E aqui eu tenho que parabenizar, eu pintei talvez muito negativo um lado da pandemia, mas tem um lado positivo que é isso que você comentou. Eu tenho que parabenizar muitos professores nesse Brasil inteiro que fizeram esse trabalho de busca ativa. E nós aqui do Instituto Casagrande, nós trabalhamos muito com educadores do Brasil e fora do Brasil também, e nós temos histórias lindas de professores contando o que fizeram para não perder esse vínculo, para fazer com que o aluno continuasse aos seus estudos sem parar, né, efetivamente, de quebrar esse elo com a escola. Então, nós temos uma fotografia assim, muito ruim no Brasil, mas nós temos muitos casos que merecem ser estudados, de professores que se transformaram, professores que foram em busca de tecnologias, professores que foram se aperfeiçoar, que foram na casa dos alunos. Então, nós temos, assim, muitos e muitos e muitos exemplos em todos os cantos desse Brasil que mostram que há, sim, uma esperança muito grande de nós termos uma nova escola daqui para frente, né, nessa pós-pandemia que esperamos logo surja aí. E uma coisa que eu acho importante dizer, vale lembrar que todas as vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde são obrigatórias, né? As famílias podem não receber determinado o Bolsa Família, enfim, não sei dizer exatamente os benefícios, mas, assim, uma coisa mais forte do que a obrigatoriedade de apresentar o tal passaporte vacinal, né, se ficar definido para a escola, é que nenhum aluno, nenhuma criança, nenhum adolescente pode ter negado o seu direito de ir para a escola, mesmo que não se vacine. Então, é uma discussão muito grande, né? E nenhum aluno pode ser tirado da escola por esse motivo, ou perder o seu direito à matrícula na escola por esse motivo. Isabelle e Ronaldo, a gente já caminha para os minutos finais, então eu gostaria de oferecer esse tempo a vocês para que possam fazer rápidas considerações finais, tá? Cleisa, primeiro, obrigado por estar aqui com você discutindo essa temática que é tão importante e, infelizmente, muitas vezes nós não temos essas oportunidades de discutir isso, né? Eu quero aproveitar esses minutos para convidar a todos. O Instituto Casagrande vai realizar um grande congresso sobre o início das aulas na próxima semana, um evento gratuito para todos os educadores e pais que quiserem participar. Vamos ter a presidente do Conselho Nacional de Educação conosco, o Rocieli Soares, que é secretário estadual de São Paulo, o Padula, que é secretário municipal de São Paulo, a Márcia, que é presidente da Undime, que é a união que congrega todas as secretarias municipais de São Paulo. Enfim, serão 4 noites para discutir justamente essa retomada das aulas e o que deverá ser a educação daqui para frente. Então, deixo aqui o convite a todos vocês para fazer a inscrição, quiserem participar, é só entrar no site institutocasagrande.com, fazer a inscrição gratuita, e você que é pai, você que é professor, poderá acompanhar aí todos os desdobramentos aí do início das aulas em 2022 nas escolas brasileiras. Muito obrigada, Ronaldo. Você ouviu o Ronaldo Casagrande, educador. Muito obrigada pela sua participação na live. Isabela. Primeiro, também agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo. Achei muito importante, como eu já falei, para a população. E meu recado
Não deixe de levar seu filho para a escola, brigue sim pela reabertura, né, a volta às aulas, e não deixe de vacinar os seus filhos de mais de 5 anos contra a Covid-19. Eles podem sim apresentar um quadro grave, eles podem sim hospitalizar e, infelizmente, até morrer da Covid-19. Não tire essa chance de se proteger do seu filho, da sua família, que todos estejam vacinados. E se você ainda não recebeu a terceira dose, vai lá, desde que tenha 4 meses da segunda dose, e tome essa dose o mais rapidamente possível. É importante para a proteção contra essa variante ômicron. Muito obrigada, Isabela. Você ouviu Isabela Balalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Eu gostaria de agradecer também ao meu colega e amigo Silvestre Serrano. Obrigado, Clésia, obrigado a Isabela e também a participação do Ronaldo. E um depoimento pessoal, eu tenho uma filha de 4 anos e 10 meses, daqui 2 meses ela faz 5 anos e direto para o posto, vacinar. É isso aí, agradecemos muito a sua parceria durante essa live JR, lembrando que a live fica acessível em todas as plataformas digitais do Jornal da Record TV e também a partir das 6h10 da tarde, disponível na Record News. Até a próxima Live JR.